Queridos, por que é importante? Por que é tão necessário que nós venhamos a buscar e a alcançar o discernimento sobre as alianças de Deus, mais especificamente sobre o Antigo e o Novo Testamento, ou a Antiga e a Nova Aliança? Eu quero que você olhe para mim neste momento, que você grave bem no seu coração, na sua mente, porque nós vivemos em um tempo muito difícil, muito mais do que os tempos anteriores. Os tempos que nós vivemos hoje são dias dramáticos, principalmente no que se refere à questão voltada à religião, a questão vinculada à cristandade, aos evangélicos de um modo geral, que dizem todos ter a Bíblia como base de fé, como regra de fé e prática. Mas o que vemos é uma verdadeira Babel, uma verdadeira babilônica. E isso se dá por uma razão muito simples, é que nos últimos dias estabeleceu-se no meio cristão um princípio de interpretação bíblica que não é um princípio bíblico, mas é um princípio que se estabeleceu no meio dos cristãos, da chamada interpretação livre das Escrituras. Alguém pergunta, bispo, o que seria a interpretação livre das Escrituras? Ora, as pessoas, elas não têm um discernimento e não querem ter, e acham que isso inclusive seria um equívoco, critérios de leitura e de interpretação da Bíblia. Ou seja, eles abrem em qualquer lugar, muitos até fecham os olhos e abrem a Bíblia como uma vidente joga ali os búzios, como que lançando a sorte. Não sei quantos de vocês já viram, ou mesmo já praticaram, ou até mesmo praticam isso. Não tomem isso como uma ofensa. Estamos aqui para ensinar os irmãos qual é o caminho de conhecer a Deus de acordo com a sua palavra. Então muitos simplesmente abrem a Bíblia ali ao léu e ali colocam o dedo sobre uma passagem da Escritura, como que se Deus naquele momento fosse falar algo particular e peculiar de acordo com aquela porção que ali foi lançada sorte. A pessoa então lê aquele trecho da Escritura e aí busca uma interpretação daquele texto a partir daquilo que a pessoa está vivendo. Se a pessoa está triste, se a pessoa está saudosa, está humilhada, está desempregada, ou o marido foi embora de casa, ou está enferma, a pessoa simplesmente, ao tomar aquele texto da Escritura, vai procurar forçar um sentido daquele texto, para que ele entenda o que supostamente Deus estaria falando com ela naquela passagem da Escritura. Esta é uma das maneiras que se pratica hoje em dia, a chamada interpretação livre das Escrituras. Uma outra maneira, e esta parte da liderança das igrejas, é de tomar a Bíblia como um todo, sem nenhuma distinção. Por exemplo, faz-se uma campanha para que Deus abençoe as pessoas. E aí as pessoas, os pastores, os líderes, procuram um título, um tema para a campanha. E eles pensam, como poderia ser chamada a campanha? Aí, então, lendo lá o Antigo Testamento, eles veem lá uma situação em que Deus disse a Josué, onde pisar a planta dos teus pés, eu darei por herança aquela terra. Ora, esta passagem da Escritura, ela está totalmente restrita a promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, promessas feitas à nação de Israel, que Deus gerou da semente de Abraão. É uma promessa muito específica, muito clara, muito restrita na Bíblia Sagrada. Todavia as pessoas ignoram todo o contexto daquela profecia, todo o contexto em que aquelas palavras, para quem foi dito, quem disse, quando disse, por que disse aquelas palavras, e simplesmente passa a dizer à igreja, as pessoas deste século em que nós vivemos, dizendo, olha o que Deus está falando, que onde você pisar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. Aí se estabelece com isso o chamado ato profético. Aí as pessoas querem um determinado lote, ou uma casa, ou um carro. Aí a pessoa então vai lá na concessionária, digamos, como um ato profético, e aí toca no carro. Onde tocares a palma da tua mão, te será dado. Deus falou na sua palavra, e ele há de cumprir com essa palavra. Aí eu pergunto, Deus disse isso para você?
O interessante é que só se toma para si, de modo particular, as palavras boas da Bíblia. Nenhuma das palavras de juízo são tomadas particularmente. Quando você questiona a estas pessoas por que elas não guardam o sábado, elas dizem, não, isso é coisa da lei, isso é coisa de Moisés, isso passou. O Senhor, ele já cumpriu a lei por nós. Vejam, quando se fala do dízimo, que também está na lei, da maneira das penalidades que implicam na desobediência do dízimo, né, da lei, eles dizem, não, isso aqui deve ser trazido para nós hoje, porque a Bíblia tem tantos versículos, ou 1000 versículos, que fala de dinheiro, Deus quer prosperar o seu povo. Ou seja, as pessoas leem a Bíblia e não têm o mínimo de critério de interpretação da Escritura. Então isso não é conveniente que nós, como pessoas inteligentes, como Deus nos fez, pessoas que temos o Espírito de Deus, que temos a Bíblia, nós não podemos simplesmente tomar a Bíblia ao nosso bel prazer. Cada qual ler o que quer, entender do jeito que quer e usar a Bíblia do modo como quer. Então, a leitura da Bíblia com critérios de interpretação próprios, que a própria Escritura nos concede, é fundamental para entender isso. E eu separei aqui alguns exemplos para falar do que seria, então, uma interpretação verdadeira, de como nós poderíamos proceder com uma interpretação bíblica que nos garantisse que aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos é verdadeiro. Leia comigo o texto de 2 Pedro, capítulo 1. São alguns textos que eu separei para mostrar como que a Bíblia não nos deixa simplesmente à vontade para que nós decidamos o que ela quer dizer, mas para mostrar que a Bíblia tem princípios próprios de interpretação, tem uma hermenêutica dela mesma que deve ser conhecida por nós. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículos 20 e 21 nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja como está dito: nenhuma profecia da Escritura, nenhuma parte da Escritura provém de particular elucidação. Elucidação significa de particular compreensão, de particular entendimento. Nenhuma pessoa tem o direito, nenhuma pessoa tem a autoridade de ler a Escritura e trazer a sua própria interpretação daquilo. Pode ser doutor, pode ser PhD, pode ser teólogo, pode ser pastor já antigo, que domina, que tem um controle da cristandade em determinado setor da vida cristã, mas nenhum homem está autorizado a trazer a sua própria elucidação quanto ao sentido da Escritura Sagrada. E alguém diria, ora, mas se ninguém está autorizado, quem está? Veja que o versículo seguinte, o versículo 21, nos mostra que o homem não está autorizado a trazer a sua própria interpretação, porque a Escritura não tem origem no próprio homem, é dito, porque nunca, jamais qualquer profecia nos foi dada por vontade humana, porque a Bíblia não tem origem no homem, não tem o homem como ponto de partida, mas tem o homem apenas como canal, porque homens santos falaram da parte de Deus. Os homens foram canais, eles não foram os autores, não foram eles que criaram a Escritura, foram meramente aqueles que escreveram a vontade de Deus a eles revelada. Então, porque a palavra de Deus não tem origem no homem, então o homem também não tem autoridade para trazer o sentido daquilo que ele não fez, daquilo que ele não criou, daquilo que ele não inventou. Se o homem não inventou a Bíblia, ele também não tem o direito de interpretá-la a partir dos seus próprios paradigmas. Se foi Deus, o seu Espírito, quem nos deu a sua palavra, então a interpretação deve ser do próprio Espírito de Deus. Alguém diria, então aquele povo que não estuda a Bíblia, mas que depende apenas do sobrenatural para trazer o sentido da revelação, estão certos. Mas não é assim. Quando diz que o Espírito Santo gerou a Bíblia
Então ele próprio deixou na própria Escritura o sentido que ela tem a nos trazer. Isso chama-se hermenêutica. A hermenêutica quer dizer o sentido que brota do próprio texto. O texto possui leis próprias, possui leis gramaticais, possui leis de contextos. Nenhum texto da Escritura foi dito ao vento, foi dito isoladamente. Todo o falar da Escritura está preso a contextos, está preso a acontecimentos, e nós, ao lermos a Bíblia, precisamos nos ater a esses princípios. O próprio Jesus Cristo, quando ele ensinava a Escritura, ele se prendia a esses princípios. Nós lemos aqui ontem versículos lá de Lucas capítulo 24, vamos dar uma olhadinha novamente? Lucas capítulo 24, em que Jesus, depois de ressuscitado, ele vai explicar a Escritura aos seus discípulos, só que ele não o faz de modo qualquer. Ele, sendo Jesus, eu penso, ele poderia falar o que ele bem quisesse falar, porque afinal ele é Deus, afinal ele é o eterno, ele é soberano. Mas não, estando ele na condição de servo do Pai, enquanto na sua encarnação e na sua obra de redenção aqui na terra, nós sabemos que ele simplesmente não falava aquilo que ele queria falar, mas tudo quanto ele dizia estava de acordo com aquilo que ele havia recebido do Pai. Veja o que diz Lucas capítulo 24, versículo 25. Jesus fala assim para os discípulos a caminho de Emaús, dizendo: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Lembrem-se que esses profetas aqui são os profetas que escreveram os 39 livros do Antigo Testamento. Não é qualquer profeta que você encontra. Está vendo? Temos que crer no que os profetas falam. Cuidado. Aqui são os profetas que escreveram as Escrituras. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O próprio Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a respeito dele próprio, ele não fala de si mesmo, mas diz a Bíblia que ele se ateve ao que Moisés falou a seu respeito. Ele começou a citar as passagens bíblicas desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e ele foi discorrendo por todos os profetas, mostrando como que na Escritura, não é fora dela, falava a seu respeito. Jesus, neste momento, ele trouxe um modelo ideal de interpretação da Escritura. Porque se o modelo da leitura livre e da interpretação livre é um equívoco, então o modelo ideal é o modelo da leitura e da interpretação sincrônica da Escritura. Ô bispo, o que é isso? Leitura e interpretação sincrônica. É que você toma um texto lá do livro de Gênesis, mas você não o entende isoladamente do todo. A Bíblia, ela está toda sincronizada. Toda passagem, ela está em movimento com todas as outras ao mesmo tempo e sem contradição. Jesus mostra como que aquilo que aconteceu com ele, na sua encarnação, no seu viver humano, na sua morte na cruz, na sua ressurreição, como que aquilo que acontecia naquele momento já estava escrito. E aquilo que estava escrito acontecia naquele momento. O passado e o presente, eles se fundem, porque o que outrora era profecia tem que alcançar a concretude. E a concretude é aquilo que outrora havia sido dito. Então a Bíblia, ela não se pode fazer leituras isoladas. A Bíblia é um todo significativo, para que assim se alcance o entendimento da vontade de Deus. O próprio Jesus, ele foi tomando os textos de Gênesis, começando por Moisés, foi tomando os textos dos profetas e mostrando que tudo aquilo acontecera com ele por ocasião da sua morte e da sua ressurreição. Toda a Bíblia, ela está sinalizada, poderíamos chamar de placas de indicação. Como alguém que, por exemplo, vai fazer uma viagem, então ele pega ali um manual ou pega um mapa, né, de viagem, de turismo, e ele então vai
olhando, observando cada placa, cada sinalização e vai acompanhando para que se chegue no seu destino. A Bíblia, para que se compreenda ela como um todo, nós vamos ter que ler cada parte e procurar o sentido daquela parte numa outra parte, porque um texto explica a um outro texto, que explica um outro texto, até chegarmos numa conclusão final e máxima e, portanto, segura do que é a palavra de Deus. Eu sei que para congregar nesse ministério não é muito fácil, porque as pessoas, quando vêm, elas sentem um impacto muito grande pela diferença que é este ministério dos demais ministérios evangélicos de um modo geral. Primeiro porque os nossos objetivos são outros. Nossos objetivos não são a riqueza, a prosperidade, a saúde física. Essas coisas podem até ter alguma importância, porque nós somos homens, mas não ocupa a centralidade desse ministério. Já é uma dificuldade. A segunda é que tudo que outrora as pessoas ouviram no passado começa a ser confrontado, porque, olha, eu não aprendi assim, eu não ouvi assim. E então, as pessoas começam a se sentir, às vezes, com muita dificuldade de assimilação e de adaptação numa nova realidade, numa nova experiência. Mas, aqueles que buscam a verdade de Deus, aqueles que buscam somente a Jesus e a sua palavra, a sua verdade eterna, certamente poderão encontrá-la no nosso meio, porque nós estamos empenhados em estudos sucessivos que buscam a compreensão dessa verdade. Trabalhamos com bases sólidas de princípios hermenêuticos. E dentre tantos que poderíamos mencionar, há um que é fundamental, que é o que nós estamos tratando exatamente nesta conferência. É o princípio hermenêutico das duas dispensações principais: a dispensação da antiga aliança e a dispensação da nova aliança. Deus determinou fazer duas alianças principais com o seu povo. É certo que Deus fez muitas alianças. Ele fez aliança com Davi, ele fez aliança com Noé, ele fez várias alianças foram feitas ao longo, da história de Deus com os homens. Mas somente duas delas traduzem aquilo que podemos chamar de estrutura de compreensão do propósito eterno de Deus. Quando diz que Deus se propõe fazer uma aliança com o homem, queremos dizer que Deus, ele primeiramente tem um propósito. Não é o homem que busca fazer uma aliança com Deus. É Deus quem busca fazer aliança com o homem. Nós vamos verificar em textos posteriores que a aliança, ela é o fruto, primeiramente, da vontade do coração de Deus. Porque Deus tem uma vontade no coração, porque Deus tem um desejo no coração. Isso está muito claramente escrito em Efésios capítulo 1, versículo 10, que a vontade de Deus era até então um mistério que estava oculto. A Bíblia diz no livro de Efésios, claramente no capítulo 1, versículos 9 e 10, também no capítulo 3 de Efésios, versículo 9, 10 e 11, que Deus, ele tinha no coração um desejo a realizar, a cumprir. Antes mesmo de haver mundo, antes de haver o universo, antes de haver anjos, antes de haver a matéria, antes de haver qualquer coisa, antes daquela expressão inicial que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, antes de no princípio, antes de haver princípio de qualquer coisa, Deus já estava lá, porque Deus não tem princípio. Ele é o Pai da eternidade. Ele é antes de tudo, porque Ele é o eterno, porque Ele é incriado, porque Ele é suficiente, porque Ele é todo poderoso, porque Ele não depende de nada para existir, porque Ele é Deus, simplesmente porque Ele é Deus. Amém? Mas tendo Ele um desejo no coração, uma vontade no coração de realizar algo, então esta vontade passou para um segundo passo, que é chamado então de propósito. Deus tem um propósito. A sua vontade no coração foi transformada num propósito. Deus estabeleceu a sua vontade num propósito definido. Farei isso desta maneira, assim, assim e assim. Agora que ele então começa a colocar
na prática a vontade e o seu propósito. Tudo que Deus cria, tudo que Ele vem a criar, Ele o faz estabelecendo um cenário e criando os materiais que por fim cumprirão com a sua vontade eterna. Deus começou a criar os céus. Quando fala os céus, são todos os mundos invisíveis de que fala em Colossenses capítulo 1, os mundos visíveis e os invisíveis, não é verdade? Não é assim que diz lá? Então Ele começou a criar todas as coisas, criou a terra e foi criando, e toda essa criação coopera para que o Senhor caminhe até a eternidade futura, onde terá por fim o seu propósito eterno consumado. Mas tendo Ele uma vontade, tendo Ele um propósito, e criando o Senhor todas as coisas, chega um momento que Deus, para alcançar o seu propósito, Ele terá que fazer alianças com o homem. E nesse caso, Ele estabelece duas alianças com o homem. A primeira, que está no Antigo Testamento, e a segunda, que está no Novo Testamento. Logo nós veremos. Então Deus chama o homem para si, e agora o Senhor propõe ao homem uma aliança. Eu quero me aliançar com vocês. E nesta aliança, então, são estabelecidas promessas. Deus promete ao homem algo. E Deus também estabelece princípios, fundamentos a serem cumpridos. Porque uma aliança só dá certo, porque uma aliança é entre dois, não é? Só dá certo se houver de ambas as partes o cumprimento daquela aliança. Quando vocês que são casados aqui se casaram, vocês fizeram uma aliança, não foi? E então não houve ali um comprometimento de ambas as partes para que aquela aliança pudesse ter o sucesso desejado? Então, quando Deus se aliança com o homem, de modo semelhante, Deus estabelece promessas, estabelece bênçãos, estabelece direitos e também deveres. Havendo então o resultado, o sucesso desejado daquela aliança, Deus está caminhando para que o seu propósito final se estabeleça, se cumpra. Nesta manhã nós vamos abordar a primeira aliança, a aliança que Deus fez com o homem no Monte Sinai. Então acompanhe para que você perceba por que Deus fez a primeira aliança, por que Deus fez a segunda aliança. Se você discernir os porquês de Deus, se você conseguir visualizar o motivo ou os propósitos de Deus em cada uma dessas alianças, pronto, estará resolvido 90% da sua vida. O restante é só você colocar em prática. Você nunca mais vai ler a Bíblia de qualquer modo. Você vai ter critérios para compreender o que Deus está a nos ensinar e o modo como Ele quer que nós vivamos para Ele. Todavia, alguém poderia perguntar assim: ô bispo, mas antes de mais nada, você fala tanto de antiga aliança, será que a Bíblia, ela reconhece esse termo? Será que a Bíblia Sagrada, ela traz esse termo antiga aliança? Ela tem essa compreensão? Ou será que é um termo técnico usado por você ou por alguns para falar de alguma coisa que está obscura na Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, dizendo: mas os sentidos deles se embotaram. Pois até hoje, até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da... Isso está na sua Bíblia? Antiga aliança. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Vejam, a tua Bíblia, meu querido irmão, diz que quando... Até hoje, depois que Cristo morreu, isso no tempo de Paulo, depois que Cristo havia ressuscitado, depois que Cristo havia sido ascendido aos céus, até hoje, diz o apóstolo Paulo, quando os hebreus ou os judeus fazem a leitura da antiga aliança, há um véu posto no coração. Agora Mateus capítulo 26,
que você verá que a Bíblia fala sobre a nova aliança. Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos... Observem, queridos, que a própria Bíblia é a Escritura, não é o ministério apostólico de volta à palavra, não é o bispo Alexandre, não é qualquer ministério, qualquer igreja, qualquer pessoa, é a própria Bíblia quem nos traz o discernimento de que existe uma antiga aliança, claramente escrito em 2 Coríntios 3,14, e também o conceito de nova aliança em Mateus capítulo 26, versículo 28. Antiga aliança e nova aliança são conceitos bíblicos que devem ser discernidos. O que é a antiga aliança e o que é a nova aliança? A Bíblia nos trará esse entendimento. E era disso que nós falávamos ontem, quando nós líamos o texto que Jesus falou aos discípulos de João, que ninguém põe remendo de tecido novo em veste velha, e não se pode colocar vinho novo em odre velho. Os conceitos de velho e novo estão agora sendo trazidos aos irmãos de uma maneira explícita. Não é uma interpretaçãozinha. Não, a Bíblia está dizendo que até hoje, quando os hebreus fazem a leitura da antiga aliança e que Jesus estabeleceu uma nova aliança com o seu povo. Mas que antiga aliança é esta de que a Bíblia faz referência? Que primeira aliança é esta? Quando foi que Deus fez esta aliança e com quem ele fez? Leia comigo o livro de Jeremias, capítulo 31, porque neste texto nós vamos saber exatamente que aliança é esta primeira, com quem foi feita e quando foi feita. Capítulo 31 do livro de Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Leia bem direitinho. Não conforme, ou seja, esta nova aliança que o Senhor faria, não é conforme a aliança, continuando, que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Verifique que a Bíblia nos aponta quando foi e onde foi que Deus fez a primeira aliança. A nova aliança que o Senhor faria não é conforme a primeira aliança. A aliança esta que foi feita com os pais dos hebreus no dia em que os tomou pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse texto nos leva a Êxodo capítulo 19. Vamos caminhar para lá? Abra sua Bíblia em Êxodo 19, texto no qual nós encontramos o momento em que Deus tirou o povo de Israel do Egito e os levou ao Monte Sinai para ali fazer com o povo a aliança do Sinai, hoje conhecida por primeira aliança ou conhecida por antiga aliança. Nós agora estamos entrando para o entendimento, para o campo da primeira aliança, que é chamada em 2 Coríntios 3,14 de antiga aliança. Leia comigo, capítulo 19 de Êxodo. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Versículo 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: olha que o povo aqui está em volta do monte Sinai. Moisés subiu ao monte, Deus desceu ao monte. Então temos aqui o povo, temos aqui Moisés e temos aqui Deus. Vejam o que Deus falará a Moisés no versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. É Deus dizendo: Moisés, vocês viram como o que eu fiz com os egípcios, como eu derramei aquelas pragas e por fim os venci lá no Mar Vermelho.
Vocês viram como que eu vos tirei da terra do Egito e vos trouxe até a mim? Versículo 5. Agora, pois, é como que ele dissesse, preste atenção, eu vos libertei da terra do Egito. Libertou quem? Os filhos de Abraão, Isaque e de Jacó, as 12 tribos de Israel. Eu vos libertei e vos trouxe até a mim, aqui no Monte Sinai. Agora preste atenção no que eu falarei a vocês. Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto, porque o texto começa com uma condição. Se vós diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Veja como é que Deus fala. Primeiramente ele coloca uma condição: se vocês cumprirem. Vocês são capazes de cumprir com toda a minha aliança? Se vocês cumprirem, vocês quem? O povo de Israel, tirado do Egito e levado até o Monte Sinai. Se vocês cumprirem, então, como consequência da vossa obediência à aliança, então, em contrapartida, eu faço de vocês uma nação santa. Irmãos, olhem para mim, porque isso é muito precioso. Isso é uma oportunidade ímpar poder falar dessas coisas, discernir esse entendimento, porque quando a pessoa lê sem critério, simplesmente acha que Deus está falando conosco. Tem até uma canção muito popular nos dias de hoje, que diz: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. E olha como o hino está totalmente baseado nesta aliança que está sendo feita com a nação de Israel. Se atentamente ouvir a Deus, se os mandamentos dele você obedecer, o Senhor teu Deus, aí começa a discriminação de um tanto de bênçãos, que seriam a consequência das boas obras da nação de Israel. É uma aliança aqui firmada na base da obediência do povo em cumprir com a aliança e da fidelidade de Deus de responder positivamente à obediência do povo. O que aconteceria se o povo cumprisse com os mandamentos de Deus? O que aconteceria? Deus faria deles uma nação, que mais? Dentre, o que isto significa? Prestem bem atenção, porque Deus agora vai libertar muitas pessoas da teologia da prosperidade. Presta atenção. Se vocês cumprirem com a minha aliança, eu farei de vocês uma nação santa, dentre todas as nações que há na terra. Deus está dizendo assim: olha, eu tenho muitas nações sobre a terra, todas as nações são minhas, e eu faço delas o que eu bem quero. Portanto, eu posso glorificar vocês como uma nação peculiar, como um povo distinto, uma nação diferente das demais nações. Eu posso fazer de vocês uma nação exclusiva para mim, para que eu seja o Deus exclusivo de vocês. Aqui diz respeito a uma nação, é uma aliança condicional, feita com Israel, para que Israel, não você, não eu, não os brasileiros, não os franceses, não os portugueses, não os americanos, que tanto amam a teologia da prosperidade, e são, hoje em dia, os representantes principais dessa teoria, dessa linha equivocada da teologia da prosperidade. Mas Israel seria feito uma nação santa. Uma nação santa quer dizer separada. O termo santo quer dizer ser cortado do meio comum e ser separado a uma posição exclusiva. Isso é que quer dizer ser santificado, é ser separado. Deus promete:
eu vou fazer de vocês um povo particular, um povo separado de todos os demais povos. Verifique como que o Senhor, ele vai trabalhando aqui essa questão dessa condição de o povo guardar a aliança para Deus fazer deles um povo diferente. Qual foi a resposta que o povo deu a Deus nessa proposta de aliança? Versículo 7 e 8. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma. 2 pontos. O que o povo respondeu? Tudo. É assim mesmo que está escrito aí? Não diz assim não? Algumas coisas que o Senhor mandou fazer, nós faremos. Tudo o que o Senhor mandar fazer, nós faremos. O povo topa a aliança. O povo fala: Senhor, faça a aliança, nós nos aliançamos contigo, nós nos comprometemos contigo. E olha que eles falaram que fariam isto, mesmo antes de ouvirem a aliança, mesmo antes de ouvirem os mandamentos que Deus traria a eles. Eles não sabiam quais eram os mandamentos e já se comprometiam em cumpri-los. Veja como que o homem é insensato, como que o homem não consegue perceber quem Deus é e não pode saber quem o homem é. Porque somente alguém que não conhece a Deus e alguém que não conhece a si mesmo se propõe ou se aliancia com Deus sem saber quais são esses mandamentos. Será que eu dou conta de cumprir com tais mandamentos que Ele dará, que eu não sei quais são ainda? Simplesmente o povo diz: tudo que Deus mandar fazer, nós faremos. E aí nós vamos encontrar aqui, a partir do versículo 9, então Deus dando as orientações de como Moisés deveria proceder para que a aliança fosse então firmada. Deus dá ordem para que o povo se santificasse durante os próximos 3 dias. Deus diz: daqui a 3 dias eu virei. E nós vamos então selar esta aliança. Marque limite ao redor do monte, para que ninguém se aproxime do monte. Nem mesmo o animal poderá tocar o monte. Diga para o povo que eu descerei ao 3º dia, e então nós vamos selar, nós vamos firmar definitivamente esta aliança. No versículo 9 até o finalzinho do versículo 25, nós temos todos os preparativos, e agora o povo está em volta do monte, Moisés está sobre o monte, os limites já foram feitos, tudo está adequado de acordo com o que Deus disse, para que Deus pudesse vir e fazer a sua aliança. Então Deus desce sobre o monte. Veja o versículo 17, o versículo 16. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Olha o 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia do trovão. Gravem bem esse cenário. Grave bem esse cenário. Cada palavra, veja, ao amanhecer do 3º dia, versículo 16, houve trovões. Grave essa cena. Houve relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Grave bem esse cenário, você vai precisar dele posteriormente. Versículo 18, todo o monte fumegava. Queridos, eu me lembro quando eu era criança, eu cantava uns corinhos de fogo. Quantos já ouviram falar de corinho de fogo? Que se gloriava exatamente desse cenário, que o monte fumegava. Tem até um corinho recente, de forró, inclusive, que diz que o monte está fumegando e está queimando os meus pés. Até parece que eu estou no monte.
o monte em que um dia foi Moisés. Pensem bem, esse texto, ele é glorioso no sentido da presença gloriosa de Deus. Todavia, eu quero que os irmãos se alegrem mesmo, quando hoje à noite, nós vamos mostrar um outro monte para os irmãos, que não é um monte Sinai, é um monte chamado Caveira, o monte Gólgota, onde Deus também desce para fazer uma aliança com o homem. Este monte em que Deus desce para fazer aliança com o homem, não fumega como aqui, não faz os homens tremerem. Na verdade, o juízo de Deus cai sobre o homem, sim, lá no Monte Caveira, ou no Monte Gólgota, ou no Calvário, mas toda a ira de Deus aqui manifesta por esses elementos de densas trevas, de nuvem espessa, de trombetas que tocam e vão aumentando o seu som, do fogo, dessa fumaça como de uma fornalha, toda esta ira recai sobre Jesus Cristo, que como um cordeiro mudo recebe a penalidade que cabia a ti e a mim. A Bíblia falando de dois montes, o Monte Sinai, em que se promulga a primeira aliança, o Monte Caveira, ou o Monte Gólgota, ou o Monte Calvário, em que Deus desce e faz ali também uma aliança com o homem, esta nova, aquela a antiga aliança. Quando então estão todos ali reunidos em torno do Monte Sinai, e eles estão estremecendo, eles estão com medo do que vai acontecer naquele monte, veja como diz o versículo 25 do capítulo 19, desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Capítulo 20, então. Por que o capítulo 20 começa com então? Porque até o capítulo 19, versículo 25, preparava-se ali o cenário em que a primeira aliança seria estabelecida. O capítulo 20 é a continuação. Este então é o elo que liga o capítulo 19 dos preparativos para a efetivação da promulgação da aliança. Então falou Deus todas estas palavras, dois pontos. Tem dois pontos aí? O que quer dizer dois pontos? Segue-se as palavras que o Senhor disse. E aí ele começa falando as 10 primeiras palavras, ou mais conhecido como sendo o decálogo, ou muito mais conhecido como sendo os 10 mandamentos. Deus trouxe o povo, propôs uma aliança, o povo aceitou a aliança, Deus mandou fazer os preparativos foram feitos, ao terceiro dia, Deus desceu e começou as primeiras palavras da sua aliança, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Verifica que logo nesta abertura, ele já está dizendo para quem ele está fazendo esta aliança, ou com quem ele está fazendo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do... Veja como as palavras da aliança estão ligadas, hermeneuticamente falando. O critério de interpretação é que Deus está firmando uma aliança com aqueles que estavam lá no Egito, e que foram tirados de lá e trazidos ao Monte Sinai. E aí então o Senhor fala as 10 palavras primeiras da aliança, que é o decálogo, para em seguida ele falar um tanto de outras leis, como temos no versículo 22, leis acerca dos altares, que é a continuação. Capítulo 21, leis acerca dos servos, que é a continuação da aliança. E então, versículo 12 do capítulo 21, leis acerca da violência. Capítulo 22, leis acerca da propriedade. Capítulo 22, ainda no versículo 16, leis civis e religiosas. Capítulo 23, o testemunho falso e a injúria. Versículo 6 do capítulo 23, deveres dos juízes. Versículo 10, o ano de descanso. Versículo 12 e 13, o sábado. Versículo 14, as 3 festas. Versículo 20, a promessa de uma boa terra. Todo o conjunto de leis ditas aqui
nesta aliança do Sinai, vocês poderão encontrá-las discriminadamente no livro de Levítico. O livro de Levítico é o livro da lei. Todo ele, vocês vão encontrar as várias leis, depois do desdobramento delas no livro de Deuteronômio e também no livro dos profetas, no restante do Antigo Testamento. O capítulo 24 é o momento que, tendo Deus acabado de falar todas as leis, Deus agora vai selar esta aliança do Sinai com o sangue da aliança. Veja, disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Versículo 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: agora o povo vai responder à aliança depois que ouvir os mandamentos. Antes, no 18, ou melhor, no capítulo 19, versículo 8, eles haviam dito que faria a aliança, que cumpriria com os mandamentos. Eles não tinham ouvido ainda os mandamentos. Deus falou os mandamentos. Agora, depois de eles terem ouvido, eles repetem dizendo: tudo o que o Senhor falou, faremos. Ou seja, eles confirmam que estão dispostos mesmos a cumprirem com aquela aliança. Versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, dos quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Versículo 7 é o versículo fundamental deste capítulo. E tomou o livro da aliança, ou do concerto. Talvez algumas bíblias mude de aliança para concerto, ou pacto, mas trata-se da mesma coisa. E então tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, eles estão ratificando, tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então, temos aqui claramente a primeira aliança instituída no Sinai com o povo de Israel, na base da obediência do povo aos mandamentos de Deus e da fidelidade de Deus, de, em contrapartida, fazer aquele povo uma nação santa, um povo próspero, um povo abençoado em todos os sentidos. Mas a pergunta que todos geralmente fazem é: ô bispo, tudo bem, está claro, está entendido, mas os 10 mandamentos parece algo tão grande, tão universal. Você não acha que os 10 mandamentos não faz parte da aliança? Será que os 10 mandamentos não estaria fora desta aliança? Porque logo nós vamos verificar na Bíblia que Deus vai lançar por terra esta aliança. Não porque Deus fosse infiel, mas porque o povo não cumpriu com a aliança. E quando o povo de Israel transgrediu a aliança, quebrou a aliança, aquele pacto foi rompido. Houve um divórcio. E portanto Deus não tinha nenhuma obrigação de manter-se fiel à sua promessa, uma vez que Israel não cumpriu com a sua parte na aliança. Mas a pergunta que todos geralmente fazem é: ô bispo, tudo bem, está claro, está entendido, mas os 10 mandamentos parece algo tão grande, tão universal. Você não acha que os 10 mandamentos não faz parte da aliança? Será que os 10 mandamentos não estaria fora desta aliança?
Porque logo nós vamos verificar na Bíblia que Deus vai lançar por terra esta aliança. Não porque Deus fosse infiel, mas porque o povo não cumpriu com a aliança. E quando o povo de Israel transgrediu a aliança, quebrou a aliança, aquele pacto foi rompido. Houve um divórcio. E portanto Deus não tinha nenhuma obrigação de manter-se fiel à sua promessa, uma vez que Israel não cumpriu com a sua parte na aliança. Será que os 10 mandamentos fazem parte desta aliança? Que tal se nós lêssemos aqui 2 ou 3 versículos que nos falem especificamente sobre a aliança em relação aos 10 mandamentos? Amém? Leia conosco então Êxodo 34, 28. Se você ter uma ideia, vocês devem saber que no capítulo 32 de Êxodo, quando Moisés estava com as tábuas da lei, ele desceu do monte com as tábuas da lei que Deus havia escrito. Êxodo 31, 18, Deus escreveu as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, e entregou a Moisés. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas, verifica-se que o povo havia se corrompido. O povo havia feito um bezerro de ouro. Mal Moisés e o povo haviam firmado aquela aliança, o povo já transgredia a lei, já quebrava a aliança. Quando Moisés viu aquele povo adorando aquele bezerro de ouro, comendo e bebendo ali diante daquele bezerro, Moisés lançou por terra aquelas pedras da aliança, as 2 tábuas da aliança, e então as tábuas se quebraram, mostrando que o homem havia quebrado aquela aliança. Deus então chama Moisés de volta ao monte, e então Deus daria a Moisés outras 2 tábuas da lei, porque a primeira fora quebrada. E veja que coisa interessantíssima quando a Bíblia fala dessas segundas tábuas da lei. 34 de Êxodo, versículo 27 e 28 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, Moisés, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da vírgula, os 10 mandamentos. Quem escreveu o segundo par de tábuas da lei? Quem escreveu nas primeiras tábuas? Êxodo 31, 18, Deus escreve as 10 palavras, os 10 mandamentos em 2 tábuas. Estas foram quebradas quando Moisés desceu do Monte Sinai, momento em que o povo se prostituía espiritualmente, ali no adultério espiritual, rompendo com Deus a aliança. Moisés volta ao monte e Deus fala a Moisés: agora pega essas 2 tábuas e escreve tu nas tábuas as 10 palavras, os 10 mandamentos. Moisés então escreve os 10 mandamentos nas tábuas, no segundo par das tábuas, e é dito: escreve, ou melhor, e escreveu nas tábuas as palavras da. Ora, os 10 mandamentos são as palavras da primeira aliança. Isso deve ficar muito claro para nós, que a primeira aliança, ela tinha uma coluna dorsal, uma estrutura que sustentava todas as demais leis. Todas as leis que Deus deu a Moisés, ali no Monte Sinai, sejam elas cerimoniais, sejam elas civis, sejam elas religiosas, elas estavam todas sustentadas na coluna dorsal dos 10 mandamentos, que era ali a estrutura de sustentação daquela aliança. Veja um outro texto que também diz claramente sobre isso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 11. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte. Que é Moisés falando com o povo, falando com aqueles que vieram, ou que nasceram depois do Sinai. Aqui já se passaram 40 anos desde o Sinai. E Moisés então está instruindo o povo antes de entrarem na boa terra de Canaã. Ele está relembrando, dizendo: então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Não é o cenário de Êxodo 19?
Versículo 12: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedras. Veja como a Bíblia é clara, dizendo que a aliança do Sinai são os 10 mandamentos. É verdade? Está na sua Bíblia? Você pode verificar isso? Ouça essa mensagem, queridos, sem preconceito algum. Não pensem que com a nova aliança nós vamos falar para vocês que agora não há mais lei, que agora não há mais 10 mandamentos, que agora deve-se fazer o que bem quiserem. Não faça isso. Não pense assim. Espere até o término da conferência para você verificar como é a nova aliança e quais são as implicações da nova aliança, se há mandamentos ou se não há, para que você então chegue a uma conclusão final. Não seja precipitado e julgue antes de nós chegarmos ao final dessa conferência. Mas o importante de tudo isso é que você verifique que a aliança do Sinai, ela é feita no arcabouço dos 10 mandamentos. Há inclusive um texto, nós lemos agora há pouco, 2 Coríntios capítulo 3, rapidamente. Esse texto nós vamos ler várias vezes, vamos ler sempre, porque é um texto muito importante, que fala sobre as alianças. Capítulo 3 de 2 Coríntios, nós novamente vamos verificar que a primeira aliança, que a antiga aliança, ou que a velha aliança, ela é os 10 mandamentos, ou está firmada nessa coluna dorsal, que é os 10 mandamentos. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, ou somente o versículo 6 é suficiente? Não, é o 6 e o 7 mesmo, quando Paulo aqui explica o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova, olha como que ele começa a falar da nova aliança, em relação à segunda, dizendo, não da letra, a nova aliança não é da letra, mas porque a letra, mas o Espírito vivifica. E ele diz, e se o ministério da morte, faça as ligações, observe, a antiga aliança é da letra que mata, e se o ministério da morte, aí ele coloca o aposto, gravado com letras em, o que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Verifica-se por todos esses textos, que a aliança do Sinai, feita com os filhos de Israel, tem os 10 mandamentos por estrutura, por coluna dorsal, por aquilo que norteia toda a aliança que Deus fazia com o povo de Israel. Agora alguém pergunta, tudo bem, já entendi que há uma aliança feita no Sinai com o povo de Israel, mas qual é a natureza dessa aliança? Sabemos que o conteúdo da aliança são as leis, a começar dos 10 mandamentos e a se desdobrar em muitas outras leis. Este é o conteúdo da primeira aliança, da aliança do Sinai. Agora, qual é a natureza dessa aliança? As características que lhes são peculiares. Vamos aqui enumerar pelo menos 6 rapidamente, para que vocês possam ter a noção das características essenciais e substanciais da aliança do Sinai. São 6 as principais características que falam da natureza dessa aliança. É uma aliança exclusiva, é uma aliança condicional, é uma aliança terrena, é uma aliança transitória, é uma aliança imperfeita e é uma aliança impotente. Ah, irmãos, para alguém que ama a antiga aliança, ou para alguém que porventura tem alguma relação com o judaísmo, e hoje nós temos algumas religiões no nosso tempo, dentro do cristianismo, que tem essa afetividade, essa tendência ao judaísmo. Temos os cristãos messiânicos, temos os adventistas do 7º dia, temos ainda, mesmo igrejas batistas, algumas linhas
que tem alguma relação com o sábado, e agora tem uma onda de se praticar as festas dos judeus. Já perceberam que há uma onda de judaísmo? Pastores usando quipá, né, com candelabros, né, com bandeiras de Israel, viajando para Israel, porque essas pessoas às vezes ficam assim um pouco ofendidas quando ouvem falar de características aparentemente tão negativas dessa lei, ou desta aliança. Mas eu quero que os irmãos entendam que esta aliança, quando Deus a fez com o povo de Israel, Deus a fez nestas condições para alcançar o seu propósito eterno. Na verdade, esta primeira aliança prepara o caminho para a segunda aliança. Então, se ela é exclusiva, condicional, terrena, transitória, imperfeita, impotente, Deus assim a determinou, porque assim Deus alcança o seu propósito de enviar o seu Filho para se realizar a segunda aliança. Vamos uma por uma das características e vocês vão verificar isso na Escritura. Primeiro, a aliança do Sinai é uma aliança exclusiva. Isso diz respeito da abrangência limitada desta aliança. É uma aliança exclusiva porque ela não inclui outros povos. Apesar que, se nós lermos o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, por exemplo, nós vamos encontrar alguns versículos que é dito que quando um forasteiro chegava na casa de um hebreu, ele acabava sendo participante daquela aliança ali, ou fazendo parte da obrigatoriedade de alguns requisitos da lei. Mas sabemos que Deus não podia exigir dos outros povos uma obediência à aliança do Sinai, porque Deus não pactuou nenhuma aliança com os outros povos. A aliança do Sinai, ela é exclusiva com a nação de Israel. É uma aliança que Deus fez não com os jebuseus, não com os heteus, ou os heveus, ou os cananeus, não com os brasileiros, não com os portugueses, não com os franceses, não com os chineses, mas é uma aliança que diz respeito à nação de Israel. Nós já lemos textos que diz isso, onde lá em Êxodo 19:5, quando Deus fala, eu farei de vocês uma nação peculiar dentre as outras nações. Deus não disse que faria de todas as nações, nações particulares. Ele diz, dentre elas, eu vou eleger vocês como a minha nação peculiar, a minha nação eleita. Isso é confirmado no livro de Efésios. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, falando a respeito do povo de Israel e dos gentios que foram reunidos na pessoa de Cristo, veja no capítulo 2, versículo 11 e 12, como diz, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Olha o versículo 12, naquele tempo, vós, gentios na carne, estáveis sem Cristo, separados da... eles estavam separados? Sim. E estranho às... então os gentios, diz a Bíblia, eram estranhos às alianças, estavam separados de Israel, não faziam parte do pacto de aliança do Sinai. Lógico que o capítulo 2 de Efésios é o grande capítulo do Novo Testamento que trata da reunião dos gentios aos judeus em um só corpo, que é Cristo. Mas aqui nós vamos verificar que esta reunião de judeus e gentios para constituírem um só corpo, e isso é muito importante porque sabemos que hoje não há mais conceitos de judeus e gentios distintamente tratando-se das bênçãos da nova aliança. Eu sei que há algumas promessas a serem cumpridas por Deus em relação a Israel como nação. Isso está previsto na profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Mas sabemos que o plano de salvação, não há dois, um para Israel, outro para a igreja. Não há dois planos de salvação, não há dois planos de redenção, não há duas expiações, não há dois Messias, não há dois reinos. Sabemos que esta união de gentios com os judeus, isso é orgânico. A Bíblia diz que foi na cruz do Calvário,
quando Cristo derramava o seu sangue na nova aliança, foi que judeus e gentios foram reunidos, agora constituindo um só corpo, no qual não pode haver judeu e grego. Não há mais distinção, porque o judeu, para fazer parte do corpo de Cristo, ele tem que morrer para a velha vida. E agora, uma vez morto para o pecado, morto para o mundo, feito nova criatura, ele agora não é mais da terra, ele nasceu do alto, nasceu do Espírito e, portanto, ele é do céu. E o gentio, quando se converte a Cristo, quando chamado, ele também morre para o mundo, morre para o pecado, morre para Adão, morre para a carne e o sangue, e é gerado pela vida celestial. Ele nasce do céu, ele nasce do alto, e portanto agora ele é do céu. E então, sejam os judeus convertidos a Cristo, ou seja, os gentios convertidos a Cristo, são reunidos em um só corpo com Deus, e agora constituem o novo homem, sendo este do céu, e não da Paraíba, e não do Ceará, e não de Israel, é do céu. Já imaginou se na igreja tivesse judeu e gentil de um lado, judeu de um lado, gentil de outro, e os judeus falando assim: ah, vocês pegaram o boi, porque vocês não faziam parte, seus bandos de gentios. Nós não, nós tivemos Abraão, tivemos Isaac, nós somos os verdadeiros. Vocês são todos filhos adotados, são aqueles filhos que não foram gerados. Não é verdade, não há essa distinção. Aqueles que pensam que os judeus possuem privilégios, certamente eles estão olhando a partir de uma perspectiva meramente humana, são antropocêntricos na sua visão, porque pensam que Israel é o centro do propósito de Deus, e na verdade não é. Os judeus foram usados para o cumprimento da vontade de Deus, os gentios são usados para o cumprimento do propósito de Deus. No final, Cristo é tudo em todos, e portanto, Cristo é o centro e a universalidade do propósito de Deus. Não são os gentios e não são os judeus, é Cristo, que neles e em nós nos faz um só. Amém? Essa explicação foi para mostrar que a aliança do Sinai, quando feita lá no Sinai, aquela aliança, aquela era uma aliança de abrangência exclusiva, não incluía você. E aqui está o grande problema. Quando eu disse que hoje, nesta manhã, os irmãos seriam libertos, muitos, da teologia da prosperidade, e eu trago aqui o ponto dramático disso, é que quando surge um pregador da teologia da prosperidade, dizendo que Deus quer te abençoar, que Deus quer te enriquecer, que Deus quer te dar o melhor dessa terra, quem já ouviu isto? Que Deus quer te fazer cabeça e não cauda, já ouviram isso? Ora, eles partem de onde para extrair essa ideia? Eles partem da Bíblia. Certamente eles vão abrir em Deuteronômio capítulo 28, porque no capítulo 28 de Deuteronômio nós vamos encontrar a discriminação de todas as bênçãos que Deus daria a Israel se eles guardassem essa aliança. E também temos discriminadas as maldições que recairiam sobre Israel caso eles não cumprissem com a sua parte desta aliança do Sinai. A obediência de Israel para com a aliança do Sinai trariam bênçãos sobre eles, e a desobediência aos mandamentos da lei do Sinai atrairiam maldições sobre eles. Inclusive nós tivemos recentemente um pregador, defensor da teologia da prosperidade, pregando em rede nacional a respeito dessa teologia, dizendo que Deus vai abençoar. Ele escreveu um comentário bíblico e ele mandou que você em casa abrisse a Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. E passou já várias vezes aí em semanas anteriores, nas madrugadas, já foi reprisado já, e agora será reprisado de novo, lógico. E vai ser reprisado várias vezes. E quando então ele diz, abra em Deuteronômio 28, a pessoa abre. E lá está escrito que se o povo cuidasse
em obedecer a todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas estas bênçãos sobrevirão sobre ti. E aí ele passa a enumerar as bênçãos. Tu serás abençoado ao entrares, ao saíres, abençoado na cidade, abençoado no campo, a tua amassadeira, o teu celeiro, as tuas vacas, os teus jumentos, as crias, o fruto do teu ventre. O céu vai te mandar a chuva ao seu tempo, a chuva temporã e a chuva serôdia. A terra vai produzir os cereais, todos que precisam. Vocês serão uma nação santa, separada. Nenhuma nação dará conta de vocês. Vocês colocarão muitas nações para correrem. Vocês vencerão todos os seus inimigos. Vocês não tomarão dinheiro emprestado. Vocês não serão cauda, vocês serão cabeça dentre todas as nações. O capítulo 28 fala das bênçãos que estão na aliança do Sinai. Um pregador que diz para o povo do tempo de hoje que eles devem crer nas palavras de Deuteronômio 28, e Deus tem que cumpri-las na nossa vida, porque Ele não é mentiroso. Esse pregador, ou ele não tem critério de leitura e de interpretação bíblica, o que o desqualifica para ser um pregador, porque se não conhece a palavra, não pode pregar a palavra. Porque como você pode colocar um professor de matemática numa escola, se ele não sabe multiplicar? Se ele não sabe fazer as contas ou as operações elementares, como é que ele pode ensinar? Então, o pregador, se ele prega, ele tem que saber o que ele prega. Então, ele não sabendo está desqualificado. Mas se ele sabe, e ele ainda assim prega, ele está qualificado como um falso profeta. Entendem bem? Eu não posso recorrer a Deuteronômio 28 reivindicando bênçãos que Deus não prometeu para mim, porque eu não estou incluído na aliança do Sinai. Você também não está. Então você precisa conhecer a nova aliança. Aí sim, você pode entrar mesmo com muita vontade para desfrutar a nova aliança, e você não precisará reivindicar as bênçãos da nova aliança, porque se você tão somente crer na nova aliança, no Cristo da nova aliança, e viver a nova aliança, você já possui as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que já nos foram dadas de uma vez por todas. Então, a teologia da prosperidade, ela parte dos textos da antiga aliança. E as pessoas, os pregadores, não ensinam às pessoas que eles não fazem parte daquela aliança. Mas uma coisa que eles não dizem, ou duas coisas que eles não dizem, é que há as maldições. Que no descumprimento daquelas leis, existem as maldições, que são exatamente o oposto das bênçãos.